Olá! Olha, se a palavra contabilidade faz pensar logo em planilhas complicadas, esse nosso papo aqui é para mudar essa ideia. A gente vai descobrir que, no fundo, ela é a linguagem dos negócios, uma linguagem que todo mundo pode sim aprender a falar. Vamos começar a decifrar isso juntos? Então vamos lá, direto ao ponto. Quando se fala em contabilidade, qual é a primeira imagem que vem na cabeça? Planilhas, calculadoras, um monte de números, certo? Pois é, só que a história é bem mais interessante do que parece. E a resposta, que pode até surpreender, é não, de jeito nenhum. A contabilidade, na verdade, é classificada como uma ciência social. Ué, como assim? É simples. O foco dela não são os números por si só. O foco é entender como o patrimônio, ou seja, a riqueza, impacta a vida das pessoas e o jeito que a sociedade funciona. É sobre gente, sobre impacto humano, muito mais do que só matemática. Para a gente entender essa ideia direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver por que a contabilidade é essa ciência surpreendente. Depois, a gente mergulha no coração dela, o que são os bens e as obrigações. Em seguida, vamos conhecer as 4 ferramentas essenciais da contabilidade. Aí, a gente descobre qual é o objetivo final de tudo isso, que são as decisões. E por fim, vamos ver quem é que está lendo esses relatórios. Bora lá? Ok? Começando então pela primeira parte, a contabilidade como essa tal de ciência surpreendente. Vamos entender o que ela é de verdade. Olha só que interessante. Tem uma definição, lá de 1924, que ajuda muito a gente a entender isso. Ela diz que a contabilidade não serve só para registrar o que aconteceu. Ela serve também para orientar e para controlar. O que isso quer dizer? Que ela é uma ferramenta ativa, sabe? Uma ferramenta de gestão, e não só um arquivo morto de números. Beleza. Passando para o nosso segundo ponto, o coração da contabilidade. Toda ciência tem um objeto de estudo, né? A biologia estuda a vida, a física estuda a matéria, a energia. E a contabilidade? O que ela estuda, afinal? A resposta cabe em uma palavra só: patrimônio. É isso. Esse é o coração financeiro de qualquer coisa. Pode ser de uma empresa gigantesca ou das finanças de uma única pessoa. Tá, mas o que é esse tal de patrimônio na prática? Pensa que ele é um conjunto de 3 coisas. Primeiro, o que a entidade tem, que são os bens, tipo um carro da empresa. Segundo, o que ela tem para receber de outras pessoas, que são os direitos. Imagina o dinheiro que um cliente ainda não pagou. E terceiro, o que ela deve para outros, que são as obrigações, tipo um empréstimo no banco. É basicamente isso. Os 2 primeiros são positivos, o último é negativo. Simples, né? E o mais legal é que isso não é coisa só de empresa grande, não. Pensa bem, qualquer pessoa que anota as próprias despesas para ver onde dá para economizar, está aplicando a ideia central da contabilidade. É basicamente usar as informações do seu próprio patrimônio para tomar decisões melhores. É um conceito que vale para todo mundo. Certo, a gente já entendeu o que a contabilidade estuda. Agora, como ela faz isso? Chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas do contador. E essas ferramentas funcionam numa sequência bem lógica, quase como se estivessem contando uma história. O primeiro passo é a escrituração. É aqui que se anota tudo, cada fato financeiro, em ordem cronológica. É o diário da empresa. Depois vem as demonstrações. A gente pega esse diário e resume tudo em relatórios organizados. É o resumo da história. O terceiro passo é a análise. Agora a gente lê esses relatórios e interpreta o que eles querem dizer sobre a saúde financeira. E por último, a auditoria. É a checagem final, para ter certeza de que a história toda é verdadeira e segue as regras. Registrar, resumir, analisar, verificar, legal. Mas para que tudo isso? Qual é o grande objetivo por trás de todo esse trabalho? É isso que a gente vai ver agora. E a resposta é essa, bem direta. O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis para a tomada de decisões. É isso. O trabalho todo não é para juntar um monte de número numa gaveta. É para transformar esses números em conhecimento para que as pessoas, empresas, investidores possam fazer escolhas mais inteligentes. Essa é a alma do negócio. E que tipo de decisão é essa? Olha, são as decisões que fazem a economia girar. Por exemplo, um investidor que precisa decidir se compra ou vende uma ação. Um banco avaliando se libera ou não um empréstimo para uma empresa. Ou até um governo que usa esses dados para definir políticas de impostos. Todas essas escolhas, das pequenas às gigantescas, precisam de informação contábil de confiança para acontecer. Certo. Então a informação serve para tomar decisões. Mas quem é que está tomando essas decisões? Quem são as pessoas que leem esses relatórios todos? Afinal de contas, para quem essa informação toda é preparada?
Basicamente, a gente pode dividir esses leitores em dois grandes grupos. É só pensar em quem está dentro da casa e quem está fora. Os usuários internos, como os administradores e gerentes, são pessoal de dentro. Eles usam as informações para, digamos, arrumar a casa, tomar as decisões do dia a dia. Já os usuários externos, investidores, bancos, fornecedores, são os que estão do lado de fora, olhando pela janela para decidir se vale a pena fazer negócio com quem está lá dentro. E desse pessoal de fora, existem 3 grupos que são considerados o público principal. Primeiro, os investidores, que estão ali querendo saber se o risco de colocar o dinheiro deles ali compensa o retorno. Segundo, os credores, tipo os bancos, que precisam saber se a empresa tem condições de pagar o empréstimo de volta. E, claro, outros credores, como os fornecedores, que só querem uma garantia de que vão receber pelo produto ou serviço que entregaram. Os relatórios são feitos pensando principalmente em responder às dúvidas desses 3. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Se a nossa vida financeira pudesse ser resumida num relatório contábil, o que será que ele diria? Quais seriam nossos bens, nossos direitos, nossas obrigações e, o mais importante de tudo, que decisões esse relatório ajudaria a gente a tomar? Porque no fim do dia, contabilidade é isso. É uma ferramenta para a gente conseguir ler a história financeira de qualquer coisa, de uma empresa ou até da nossa própria vida. E com essa leitura, ajudar a escrever um próximo capítulo melhor.